Olá, tô aqui no meu bate-canal nessa quinta-feira, mais uma vez, trabalhando, aprendendo, com várias notícias que estão surgindo aqui para o Rio de Janeiro, vivendo, mas não desistindo. Deixa eu prender meu cabelo aqui que não tá legal. Boa noite, Marcele. Estou aguardando o Instagram chamar as pessoas para a gente iniciar a nossa live. O assunto é bem legal, vou deixar até gravado para a gente colocar lá na página do Facebook e na página da Dila Oliveira. Boa noite, Rosângela. Andréia, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai estar falando sobre os benefícios previdenciários. A Marcela é uma advogada com... Engraçado que eu conversando com ela, ela já tinha uma missão e nem sabia. E depois que a filha dela nasceu, só fortaleceu a missão que ela tem, né? Então a gente vai estar falando hoje aqui sobre essa missão, que é trazer os benefícios para quem tem direito e muitas das vezes é negado. Então a gente vai estar falando sobre isso, que eu acho que é fundamental para a gente, para nós que somos empreendedores, para os nossos funcionários, colaboradores, para as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente não tem nem noção do direito que nós temos. Aqui está um barulho de carro hoje, gente. Deixa eu chamar aqui a Marcele para a gente iniciar o nosso papo. Solicitação para você, Marcele. Agora é só aceitar e a gente conversar. Deixa eu aumentar aqui, acho que tá aqui. Para ver se melhora aqui. Não sei se ficou mais claro. É só aceitar, Marcele. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Quanto tempo? Acho que é o Márcio que estudou comigo, né? Quanto tempo. Francisco, seja bem-vindo. Conseguiu, Marcele? É só você aceitar a minha solicitação. Ah, tá entrando. Oi, deixa o seu celular em pé, Marcele. Em pé, né? Isso, em pé. Uhum. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Seja bem-vinda. Deixa eu levantar aqui para poder ficar te enxergando de cima, senão eu fico olhando. Tá um barulho hoje de carro, menina. Acho que todo mundo, deixa eu ver aqui, para não ficar tão... Tudo bom? Seja bem-vinda aqui nosso Instagram aqui, que a gente está sempre trazendo informações interessantes, relevantes para pessoas que são empreendedoras, pessoas que não são, mas também que entendem que é um processo que futuramente pode ser, e às vezes tem informações que são pertinentes ao ser humano. Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Não é nem canal, né? Nossa página aqui no Instagram. E eu quero que você se apresente inicialmente, para depois a gente falar da nossa live. Uhum. Pode ir falando. Bom, eu sou a Marcele, meu nome é Marcele Camarão. Eu sou uma advogada previdenciarista e trabalho nessa área há 16 anos. E sou muito feliz com o que eu faço, né? Eu não encaro como um trabalho, eu encaro como algo que eu tenho prazer em fazer, e quando a gente gosta do que faz, a gente encara com muito mais naturalidade aquilo que é a nossa obrigação, né? Verdade. Eu entendi que eu trabalho com uma prestação de serviço
Serviço esse que está atrelado ao público, né? Porque é o Regime Geral de Previdência Social junto ao INSS. E todas as vezes que o INSS falha, as pessoas precisam de um intermediador entre elas e seus problemas e o órgão do INSS. Então, eu optei em trabalhar nessa área do direito, aonde eu assim, acredito no meu êxito, porque eu faço isso há muito tempo, gosto do que faço, vivo disso, né? Da onde eu tiro realmente o meu sustento. E trabalho com a forma de benefício na forma de concessão, então eu trabalho com pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. A gente está falando de benefícios que tinham essa nomenclatura antes da reforma, né? Com a reforma da Previdência eles tomaram um formatozinho diferente, mas também trabalho com o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E hoje a gente está aqui para falar sobre o contribuinte individual, aquela pessoa que é autônoma, né, e vai precisar ter a segurança do Instituto da Previdência Social, a fim de que no futuro, ou até mesmo no presente, ela possa receber algum benefício. Eu sou formada, né, em Direito, exerço a profissão, como eu disse, há mais ou menos uns 17 anos, né? Porque depois um pouquinho que eu entrei para essa área e fiz pós-graduação, fiz alguns cursos livres e esse é o meu nicho de atuação, né? Como uma jovem advogada, nem tão jovem assim, mas uma empreendedora que trabalha num escritório de advocacia. Trabalho com outros parceiros, né, com outros colegas, mas o escritório é um escritório meu, então eu consegui realmente dar esse passo inicial e conseguir sobreviver de forma empreendedora do meu próprio negócio. E estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que eu puder, né, aquilo que eu puder ajudá-los. Sim, hoje em dia a gente... Você fala sobreviver e hoje em dia, com essa pandemia, sobreviver mesmo. Mesmo, né? A gente se reinventa, né? Exatamente. Quando você fala, a gente teve uma conversa anterior que você também trabalhava com pessoas com necessidades especiais, né? Inclui também no teu portfólio, né? Que a gente pode, de repente, ter alguém aqui que tem essa necessidade. Direitos adquiridos. Me explica um pouquinho isso também. Então, quando a gente fala de uma pessoa que tem necessidades especiais, uma pessoa com algumas deficiências, né? A pessoa que se torna deficiente, ela pode ser deficiente físico, deficiente mental. Se ela tiver enquadrada dentro dos requisitos que a Previdência Social impõe, que seriam pessoas de baixa renda, pessoas que são impossibilitadas de trabalhar, elas estariam enquadradas a terem as condições implementadas para receber um benefício. E esse benefício chama-se BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. BPC. Isso. Que as pessoas, no popular é o LOAS, que é aquele benefício para quem nunca trabalhou e acaba, mesmo não tendo trabalhado, é uma parte da Previdência que é assistencial. Então, a Previdência Social ela vai se dividir em 3 partes, né? A gente tem, por parte do governo, a saúde, que é o SUS, que é fornecido para a gente tem a nossa parte que é contributiva, onde a gente contribui para a Previdência Social, a fim de assegurar alguns direitos indispensáveis à manutenção do nosso futuro, seja ele por um motivo de doença, por encargos familiares, até mesmo se você for preso, você custeia na forma de um seguro uma proteção na hora que você precisa. Então, quando você paga a sua previdência ou você tem a sua carteira de trabalho assinada, você está recebendo uma proteção por parte do governo, onde você mesmo custeia, para que você possa usufruir de algum benefício futuramente, né? Esse benefício. E aí tem a outra parte da Previdência, que foi a que você começou. Que é a parte assistencial, aonde o BPC ele se divide em um benefício de prestação continuada para as pessoas que já têm acima de 65 anos e não possuem renda. Então, são pessoas que ou não contribuíram o tempo suficiente, ou mesmo aquelas pessoas que, mesmo não tendo a idade, que são os 65 anos, isso vale para homem e para mulher,
são aquelas pessoas que estão que são deficientes. E não precisa ser deficiente eternamente, né? Às vezes a pessoa é um deficiente temporariamente. Então, se ela se tornar um deficiente temporariamente e ela atender os requisitos impostos pela lei do BPC, ela vai conseguir também receber, ainda que por tempo determinado, um benefício da Previdência Social, que é no valor de um salário mínimo. Então, não é ruim, não. Né? Uhum. Hoje eu não tenho nada. E tenho, de repente, uma deficiência física que me impede de trabalhar. E aí a gente procura a ajuda de um profissional para poder intermediar a gente entre nós e o nosso direito. E aí esse direito é o benefício de prestação continuada que o governo federal, através da Previdência Social, disponibiliza para o brasileiro que se enquadra dentro do baixa renda. Mas, Marcele, como é que eu me enquadraria dentro do baixa renda se eu não tenho documento nenhum? E aí o governo criou um requisito. Você precisa fazer uma inscrição no CRAS, que ele é um órgão municipal, aonde lá ele vai atestar a sua baixa renda. Essa inscrição ela é declaratória, então você vai lá e declara a sua renda. E um dos requisitos para que o INSS atenda o seu pedido de concessão do benefício de prestação continuada é que lá no CRAS a sua renda ela seja inferior a 1/3 do salário mínimo. Bom, isso é o que a lei diz, né? O advogado, ele pega a lei e ele dá uma destrinchada nela para ela poder se adequar ao caso concreto. A lei fala em 1/3 do salário mínimo, mas a gente trabalha com teses de que esse 1/3 do salário mínimo é um estado de miserabilidade tão grande que ele é inconstitucional. Né? O STF já decidiu sobre isso. Então, sendo ele inconstitucional, a gente consegue aumentar a renda. Você pode ter uma renda de até meio salário mínimo, pode receber uma pensão alimentícia, pode receber uma ajuda do pai, do irmão, que esse valor não ultrapasse meio salário mínimo, e aí você, apresentando esses requisitos, mesmo que o INSS venha negar, a gente apresenta essa tese na Justiça Federal e consegue trazer para o cliente, né, para o nosso segurado, o segurado da Previdência Social, esse benefício de um salário mínimo. Então, a gente está falando de BPC para as pessoas que não podem trabalhar. Mas hoje ainda a gente vai falar para as pessoas que são autônomas, né? Que é o seu público-alvo das pessoas que fazem, né, os cursos de cuidadores, os profissionais autônomos, o pintor, a doméstica, todas as pessoas que trabalham por conta própria também vão ter direito a um benefício da Previdência Social, que não é esse benefício assistencial, porque esse assistencial é só para as pessoas acima de 65 anos e para aqueles que têm algum tipo de deficiência. Se ele não se enquadra nesse grupo por idade de 65 anos e entre as pessoas que têm alguma deficiência, ele é a pessoa que está trabalhando. E quem trabalha, obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência Social. Por quê? Porque o caráter, toda pessoa que exerce uma atividade remunerada é como se fosse um imposto. Você tem que contribuir para a Previdência Social. E quando você contribui, você tem o direito a uma contrapartida. Que contrapartida é essa? Em caso do evento, de um risco, de algo que aconteça com você, você ter direito a receber um benefício. Então, sofri um acidente, contribuo, vou poder receber. Fiquei gestante, estava trabalhando, não vou poder trabalhar mais, vou ter direito a uma licença maternidade. Antes de ter o neném? Antes de ter o neném? Não, depois Só que depois. o neném nascer. Isso. Tá. A menos que você antecipe esse direito da licença maternidade com um auxílio doença. Aí a gente não chama de licença maternidade. A gestante, né? Vamos lá, eu já vou levar para o caso da cuidadora. A cuidadora que está trabalhando, ela tornou-se gestante e ela está com uma gravidez de risco e contribuiu para a Previdência Social, já tem o carnezinho dela pago, a inscrição, tudo direitinho, já tem a carência de 12 meses de contribuição. Na hora que ela fica doente, 3 meses de gravidez, o médico mandou deitar, botar a perna para o alto porque não pode trabalhar, ela tem direito a receber um auxílio doença. Pronto.
Recebi o auxílio-doença de 3 meses de gestação até 9 meses. O médico, é o caso da Eliana, né, da televisão. O médico mandou ela deitar porque a gravidez era de risco. Então a mãezinha vai lá, deita com 3 meses, só levanta pro dia que vai pro hospital ganhar o seu filho já com 36, 37, 39 semanas de gestação. Ela ganhou o neném, ela vai continuar tendo direito a um benefício, só que o benefício vai mudar a natureza jurídica dele. Antes, por causa da gravidez de risco, porque ela tinha contribuído para a Previdência, ela recebia um auxílio incapacidade, que é o antigo auxílio doença. Na hora que o bebê nasce, ela passa a receber a licença maternidade. Isso, a chave é virada sozinha ou você tem que dar entrada? Você dá entrada. Você, após o neném nascer, você faz a comunicação pelo 135 ou pelo aplicativo do meu INSS, e aí você vai agendar o pedido de licença maternidade. Nesse dia, você tem que estar com a certidão de nascimento do neném, porque é a comprovação, né, do direito adquirido para você poder receber esse benefício. Perfeito. Tá, e agora vamos, só por curiosidade, essas pessoas que recebem Bolsa Família, ela tem também esses mesmos direitos? Como que funciona? Que geralmente é a preocupação delas. O LOAS, que é esse primeiro benefício assistencial que nós falamos que não precisa haver contribuição nenhuma, ele vai, na hora que a pessoa fizer o cadastro no CRAS, vai fazer uma aferição da renda do grupo familiar. Ah, o meu tio ganha R$500, a minha mãe ganha R$2.000, o meu pai ganha R$300. Isso precisa, nessa conta, ter uma renda mínima, como eu falei. Até meio salário mínimo para cada morador da casa, tudo bem, a gente consegue o benefício. Se o benefício, a pessoa ganhar, meu tio é militar, mora comigo, ganha R$4.000, nós somos 3 pessoas na casa. Vai ter direito? Não. Porque a renda vai para R$1.000, R$1.300 para cada um, se a gente dividisse por indivíduo, e aí não teria direito. O Bolsa Família é o único benefício que ele não entra na contagem dessa renda. Então a pessoa pode receber o Bolsa Família, que esse Bolsa Família não atrapalha o recebimento do segundo benefício, que seria o BPC, né? O benefício de prestação continuada. Tá bom, gostei. Que geralmente elas sempre têm essa preocupação, né, de perder o Bolsa Família ou perder uma coisa ou outra, tá? Agora vamos lá. Falando agora com nossos empreendedores, tá? Existe hoje em dia tem mais negócio informal, né, que a gente, ao invés de contratar de carteira assinada, a gente contrata eles através do MEI, né? Eles acabam sendo prestadores de serviço. Até porque baixa o custo, né? Então, longe de discutir se é certo ou errado, mas existe, e aí existe a contratação CLT, que é um processo, a gente já está acostumado com esse processo CLT, né? Agora hoje a gente tem mais dificuldade. Deixa eu dar boa noite, peraí rapidinho, gente. Boa noite para quem está entrando, R. Souza, Adriana Andrade, Rosângela Carvalho, Mirelle, a Mirelle. Sejam bem-vindos, Alain, Bianca, todo parente, Suelen, acho que é Sueline, Gonçalves, Marcelo. Alguns. Não, que essa família é grande, hein? E que tá falando? Então, assim, aí muitas empresas estão contratando através do MEI, né? E aí, qual é essa responsabilidade que tem em relação a isso? Assim, eu contratei um profissional através do MEI, eu solicito uma nota fiscal de prestação de serviço, e aí como que funciona a responsabilidade em relação a algum evento que aconteça para essa pessoa, esse contratante? Então, o MEI, que é uma nova categoria, né, de contribuição, ele é o microempreendedor individual, que é a pessoa de baixa renda, que vai ter direito a fazer mesmo desempenhando uma atividade remunerada, ela consegue fazer um recolhimento para a Previdência Social no valor de 5% do salário mínimo.
Então, assim, ela vai dar direito a todos os benefícios, ao auxílio incapacidade, à aposentadoria por idade, à aposentadoria por invalidez, dá direito à pensão por morte, ao auxílio reclusão, ele dá direito a todos os benefícios. Então, o microempreendedor individual, a única restrição ao fazer o MEI é que ele consolida qualquer benefício que ele for receber em um salário mínimo. Ao passo que o autônomo, que recolhe no valor de 20%, ele pode recolher qualquer valor até o teto da Previdência Social, que seria R$ 6.101. Ele pode gerar, através das contribuições dele, um valor de benefício no montante de até R$ 6.101. Então, a gente está falando aqui do MEI, que vai pagar 5% do salário mínimo, né? Que vai dar... Hoje em dia 5% da quanto? Dá 5 hoje, reais, né? hoje o total é R$ 60, que é um 5% mais dá R$ 60 para serviço, né? Isso. Então, tá. Ele vai pagar os R$ 60 e vai ter direito a todos os benefícios. Só tem duas características importantes das outras contribuições comuns do INSS, que podem chegar a 20% de qualquer valor até 6.101. Ele só tem direito à aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição está excluída dessa possibilidade. Quem você está falando? O autônomo? O MEI. O MEI. Só tem aposentadoria por idade? Ele só tem direito à aposentadoria por idade ou por invalidez. Ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Por exemplo, a pessoa tem 25 anos de carteira de trabalho. Agora, no último momento da vida dela, ela resolve fazer um MEI. E aí ela vai pagar mais 5 anos do MEI, sendo ela mulher. Então ela vai dizer assim, eu já tinha 25 anos pagos. Agora eu tenho 5 anos de MEI. Posso me aposentar por tempo de contribuição? Não. Não, entendi. Porque o MEI só permite 2 tipos de aposentadoria. A aposentadoria por idade... que é 65 anos mulher, né? Não. Mulher... 60 mulher? Mulher, era 60 até o dia 13 de novembro de 2019. Agora tem 4 regras de transição e ela pode chegar até 62. Então hoje nós estamos com 61. Ano que vem a mulher vai se aposentar com 61,5. E no ano de 2023, 62 anos. Então a gente está aí numa... Então, o meu caso, com 98 anos eu me aposento. Acho que é mais ou menos assim. Não. Então... a idade antes da reforma eram 60 anos mulher, 65 homem. Isso. Aí eles fazem um monte de estudo para dizer assim, o governo quer começar a te pagar mais tarde. Mas ele diz que é porque a mulher está vivendo mais. Então, e está vivendo mais, né? A gente está vivendo mais. Se é com qualidade ou não... se é com qualidade não, é outra história, mas que a gente está vivendo mais já foi comprovado, né? Então, aí porque a faixa etária, né, a qualidade de vida, o tempo que as pessoas morrem, aumentou, eles aumentaram a idade até 62 anos. Então, a mulher hoje, que paga o MEI, ela vai poder se aposentar entre 60 e 62 anos. Depende da regra de transição, que são 4. Aí, para entender essas regras e saber o seu enquadramento, me procura aqui no Instagram, que eu coloco e faço o estudo, o planejamento previdenciário de cada um de vocês. Mas ela vai se aposentar entre 60 e 62 anos. E o homem vai se aposentar com 65 anos. Essa é a característica do MEI. E o valor do benefício? Qual vai ser o valor do benefício que eu vou receber? Com certeza vai ser o salário mínimo. Porque o MEI, se você optou por fazer essa contribuição menor de 5% do salário, ela arrasta o seu pagamento para um salário mínimo. Então, quem ainda não está inscrito na Previdência, o caráter para quem trabalha é obrigatório. Você precisa pagar a Previdência. Se você não está com dinheiro para pagar em 20%, paga 5%, faz inscrição no MEI, declara uma atividade e você também vai conseguir se aposentar. Mas depois eu posso passar... Aí você falou assim, eu posso ser autônomo, que é um valor de 20% sobre o salário mínimo que eu desconto, e também posso ser MEI. E também explica para 11%.
É, 11%, de 11% a 20% e o MEI são 5%, tá? Então, explica exatamente o que é o profissional autônomo, para a gente entender a diferença do autônomo para o MEI. Tá, tudo bem. Então, o MEI não deixa de ser um autônomo. O MEI é um Sim. autônomo porque ele não recebe, ele não tem um vínculo empregatício com nenhuma pessoa jurídica. Então, ele é um autônomo. O autônomo que opta em pagar 20% do salário mínimo, ele chama-se contribuinte individual. É aquela pessoa que pega, faz o carnezinho, o GPS, que é a guia da Previdência Social, e paga 20% do salário mínimo. Por que ele paga 20% se o governo dá a chance dele pagar 11%? Ele paga 20% porque ele quer que os salários maiores que ele teve ao longo da vida dele também sejam contados para conferir um valor final no benefício dele. Então, ele paga 20% do salário mínimo, ou 20% de 2 salários mínimos, ou 20% de 3 salários mínimos, até o limite do teto, que é R$ 6.101. Esse é o contribuinte individual, a pessoa que desempenha uma atividade remunerada, mas quer que ao final da sua vida, ou mesmo que ele precise de um benefício por incapacidade, o valor não seja de um salário mínimo, seja maior. Eu vi uma reportagem porque antigamente eles contabilizavam os 5 últimos anos. Agora não. Agora é tudo. Agora não. Agora é tudo, né? Então, assim, o que as pessoas faziam? Contribuía com o mínimo que podia, chegava a 5 anos, faltando 5 anos, ele contribuía com topo, né? Com máximo, para poder ter com teto, para ter o valor maior. Então, agora não. O que vai priorizar são todos os anos de contribuição e a média daquele valor, correto? Correto. E a média, ela tem um start, né? Ela tem um ponto de início. O ponto de início é o ano de 1994, em abril de 94, que quando foi instaurado o Plano Real. Quando o nosso dinheiro mudou, eles disseram assim, tá bom, agora a gente só vai contar os valores a partir de 94. Mas e o que eu trabalhei antes de 94? Não conta? Conta como tempo apenas. O que você pagou fica para trás. Então, eu recebi a minha vida toda um salário super bom até 1994. Em 1994 eu perdi meu emprego. Comecei a contribuir com salário mínimo. O que vai acontecer? Infelizmente, quando você der entrada, o sistema vai fazer o cálculo a partir de 94. O que se tem hoje para tentar te salvar, né, desse buraco, dessa situação que você é colocada porque você já teve salários altos no passado, é uma revisão. Após a concessão do benefício, você pode entrar com uma revisão que o jornal O Dia sempre publica, que é a revisão da vida toda. Então, eles vão pegar todas as contribuições que vocês fizeram, vai fazer um novo cálculo e pode ser que seu benefício melhore com a consideração, se for levado em consideração os valores dos salários pagos anteriores a 94. E hoje não é um risco, não, quando a gente pede revisão? Hoje em dia está tão bagunçado as coisas que quando alguém fala que vai pedir revisão, eu acho muito... A revisão administrativa, eu também não acredito nela. Trabalho com previdência e não acredito nela. Raramente eu dou entrada num pedido administrativo de revisão administrativa. O que a gente faz é dar entrada com o pedido de revisão na Justiça Federal. Aí sim, quando você dá entrada nesse pedido de revisão na Justiça Federal, você tem um olhar, né, baseado na possibilidade jurídica de outras decisões que já são jurisprudência, de fazer um novo cálculo do seu benefício. E aí você pode aí implementar condições mais favoráveis de ter um salário maior do que você tem atualmente. Eu acredito na revisão, mas não na revisão administrativa. Eu acredito numa revisão judicial, que você requer ela pela Justiça Federal. Uhum. Em relação... Tá, agora a minha pergunta em relação ao empreendedor, para a responsabilidade do empreendedor que contrata as pessoas que têm o MEI ou é autônomo, é diferente? Porque CLT a gente sabe que é diferente. Agora eu contratei alguém para prestar um serviço que tenha o MEI, outro que tenha uma contribuição de autônomo, né? Contribuição individual. O empreendedor precisa ter um olhar diferenciado, ou isso está criando mais impacto para quem está pagando do que para você que está contratando?
para quem está contratando, que vai pagar contribuições de empregado, sai muito mais caro contratar alguém no sistema da CLT do que o MEI. Porque o MEI os encargos trabalhistas que teria se ele tiver um funcionário de carteira assinada. Então, o que eu entendo? A forma como a legislação deu essa elasticidade às novas formas de contratação são para ampliar as pessoas que estavam fora do mercado de trabalho. Então, eu não entendo como algo ruim para o trabalhador. Eu entendo como mais uma possibilidade de alguém que antes não podia contratar porque o empregado sai 2 vezes o salário dele, de tantos encargos que o empregador tem que pagar. Ele pode contratar alguém no meio, essa pessoa ir lá, prestar o serviço e cuidadosamente garantir os seus direitos de forma a fazer uma previdência social. Quem pode também faz uma previdência privada, quem pode faz uma caderneta de poupança. Você acaba, mesmo não tendo assegurado o seu 13º, as suas férias, sendo contratado como MEI, você pode fazer isso paralelamente. Para o empregado, é mais vantajoso ser empregado, dependendo das circunstâncias, porque ele tem uma segurança. Ele pode, de repente, no lugar que ele esteja trabalhando, ele ter um plano de saúde, ele ter um plano de previdência privada, ele ter os benefícios, né? Porque na realidade isso é muito cultural, né? Eu costumo dizer que ninguém foi treinado para ser empreendedor, para fazer gestão da sua vida previdenciária. Não. Então, nós fomos treinados para trabalhar de carteira assinada. Ponto. Nós fomos treinados para fazer compras parceladas. Exatamente. Ninguém, pelo menos as pessoas com baixa renda, o pobre em si, né, falando de uma linguagem mais... ele não aprende na escola a ser empreendedor, muito menos cuidar da sua finança. Ele aprende essas formas, né, fáceis de comprar algo sem pensar no futuro. A gente aprende a fazer dívidas para o futuro. Então, quando eu compro uma coisa e parcelo não sei quantas vezes, eu costumo dizer para minhas alunas, não compre televisão parcelada em 24, 48 vezes, porque daqui a 6 meses aquela televisão nem... Já está obsoleta. É obsoleta. Estou tentando vender minhas 2 televisões do quarto, que não é smart, já não serve mais, está novinha. Mas não serve mais, não é smart. Já saiu uma outra smart. E aí a gente vai criando dívidas para o futuro, né? E aí, quando acontece algum imprevisto, quando você vai se encontrar com você no futuro e acontece um imprevisto, você não tem esse custo para financiar. Então, porque o empresário, se ele não tem... eu não tenho 13º, eu não tenho férias, não tenho nada, mas eu preciso ter uma outra mentalidade para juntar tudo isso, né? Previdência privada é algo que a gente não fala isso nas escolas, né? Vamos fazer uma previdência privada, não fala. A gente ensina as pessoas a depender totalmente ou do governo, né? Que aí você fica contando com esse valor de R$175, que agora vai vir, né? A contribuição de R$175. Se alguém consegue viver assim, é uma falta de... O arroz R$29,90. Então imagina, dependendo da quantidade de pessoas que tenha em casa, né? Uhum. Então, a gente não aprendeu isso. E é uma mudança mesmo de mentalidade, porque ou você faz isso ou você não consegue empregar. O governo tem uma taxa muito grande para as empresas que contratam. A gente paga muito caro um profissional que poderia, inclusive, estar pagando para ele, mas a gente paga para o governo. Uma nota fiscal é um absurdo, enfim. Mas eu entendi essa diferença, que isso vai impactar mais para quem está fazendo o tipo de contribuição do que quem está contratando, né? Em termos de custo para o empreendedor, sem dúvida nenhuma, o contratar sem ser carteira assinada é a melhor opção. Não estou dizendo que é a mais certa, mas em termos de custo é a melhor opção. E aí eu comecei falando dos 20%, falei também, agora tem a possibilidade de você pagar com 11%, que também puxa para o salário mínimo. E
E quando você se enquadra entre a categoria das pessoas desempregadas, das donas de casa e dos estudantes, você pode pagar 5% mesmo sem ser MEI. Porque o MEI, ele é devido às pessoas, aos profissionais que desempenham uma atividade remunerada, estão dentro do enquadramento da baixa renda e estão pagando porque estão trabalhando. Mas você também tem a categoria que pode pagar 5% do salário mínimo sem estar trabalhando, e para essas pessoas, elas não vão ter que comprovar nada. Então, assim, qual é a diferença? A pessoa fez um MEI, chegou na Previdência Social para requerer a aposentadoria, o INSS pode fazer o seguinte: qual era a sua atividade declarada? Ah, eu era manicure. Então, como manicure, cadê as notas fiscais dos esmaltes? Mas, Marcele, eles vão pedir isso, essa prova, né? A gente em direito fala essa prova diabólica, porque é algo difícil. Como é que a manicure vai ao longo? Ah, ela vai ter que pegar a declaração das Empresa clientes. grande não está gerando nota, né? Que é Ela vai do pegar a consumidor. declaração das clientes, ela vai pegar uma declaração do salão aonde ela prestou serviço. O INSS pode pedir. Inclusive, eu tenho um caso concreto de um rapaz que fazia frete e ele ficou cego. E esse rapaz, isso é real, né? O meu cliente. E esse rapaz, quando ele ficou cego, ele pagava o MEI. E o INSS entendeu que ele não tinha direito a um auxílio-doença na época, se fosse hoje um auxílio-incapacidade. Dizendo que ele tinha condições de laborar. A gente sabe que não tinha, né? Porque era impossível ele dirigir a sua Kombi, né? Que era um frete, sendo cego. E aí, quando a gente entrou na Justiça Federal, a gente deu entrada no processo, no pedido de reestabelecimento do auxílio-doença dele, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, porque ele tinha tornado-se cego, ele não poderia trabalhar mais. O juiz me pediu, né? Pediu pra gente produzir essa prova. A prova de que ele trabalhava com frete. E aí, com o que eu vou produzir essa prova? E ele, né, ele tinha uma combizinha parada na porta da casa dele, estava escrito faço frete, e a vizinhança contratava alguém que tinha o telefone dele e tudo mais. Então eu fui buscar a prova de que ele trabalhava com frete para poder fazer a contribuição como MEI, como contribuinte individual. Quais foram as provas que nós tivemos? Nós demos uma sorte, isso não acontece com todo trabalhador, que ele tinha um filho que tinha feito um site para ele, oferecendo o serviço de frete. Olha que, né? Jamais ele ia pensar que ele seria usado como prova para a aposentadoria dele. E aí a gente buscou o print dessas telas, até o ano de inscrição do site, porque tinha lá uma boleta quando ele pagou lá para o serviço do Google para poder... não é Google, né? É a plataforma. Mas do provedor, a plataforma que ele pagou uma boleta, que ele tinha o pagamento dessa boleta, ele tinha os cartões de visita, e a gente pegou prova testemunhal de umas 3 pessoas que tinham utilizado o serviço de frete dele nos últimos 2 anos. O juiz aceitou plenamente a prova que nós produzimos. Ele não só concedeu o auxílio-doença do período anterior à propositura da ação, como também, a partir da propositura da ação, ele transformou em aposentadoria por invalidez aquele benefício. E, para sorte, né, dele, ele ainda não tinha 1 ano de MEI. E aí, o que aconteceu? E tem que ter, né? Não, ele já tinha 25 outras anos de contribuições. Ah, entendi. Todas as contribuições dele eram no teto, porque na época ele ganhava muito bem, então ele pagava. E quando ele me contratou e ele me disse, olha, eu tenho um MEI, eu falei, olha, tudo que o senhor ganhou a vida inteira não vai ser levado em consideração, porque o MEI arrasta para um salário mínimo. Só que não foi assim a conta que o INSS fez. Porque como ele tinha 3 meses, entrou no descarte. Porque tem uma regra do descarte. Nas 20% menores contribuições são jogadas fora. Sim. Ele, na hora de fazer o cálculo, as últimas contribuições tinham sido as últimas e entraram no descarte. A gente que entrou com a possibilidade jurídica de gerar um benefício de 1 salário mínimo, a gente teve concedido esse benefício no valor de R$4.000. Nossa, ele só faltou me jogar pro alto, me abraçou e ficou tão feliz. Ele falou, Marcele,
que bacana, olha, eu confiava em Deus, ele ia fazer. Eu falei, ó, foi Deus mesmo, porque nem eu tinha prestado atenção que ele poderia usufruir desse benefício da regra do descarte. E aí essas contribuições menores foram descartadas. Quando eles foram considerar as contribuições maiores, a inscrição do MEI dele, que era de 5% do salário mínimo, não mudou em nada o valor do cálculo do benefício dele que foi deferido. Então foi algo assim muito bacana que aconteceu com a gente tem esse estudo de caso, né, para poder aplicar na vida dos nossos clientes. Mas, uma vez que você já botou o MEI para contar como parte das suas contribuições, que elas não vão ser descartadas, aí não tem jeito. Ele vai arrastar para um salário mínimo mesmo. Eu vi que inclusive no Sebrae e tal, até no portal portal do empreendedor gov.br, está escrito em relação, se você já contribuiu com alguma coisa, se você já foi contribuinte em algum momento, o ideal é que você, antes de fazer o MEI, você ajuste, equalize isso num 135 e agende essa equalização para que as pessoas consigam. Mas não está tudo perdido. Se você fez a contribuição com 11%, por exemplo, e se você fez a contribuição através do MEI e você não quiser utilizar ela porque você já tinha um tempo grande, você pode completar o que faltava pagando a sua GPS no valor que você gostaria que o seu benefício aumentasse. Há essa possibilidade de você não utilizar o MEI, né? Se essa for a sua realidade. O planejamento previdenciário ele é fundamental na vida de qualquer pessoa que trabalhe. Então eu não posso aqui dar uma receita do bolo, uma receita de como fazer. Sim. Porque cada caso concreto vai se aplicar uma regra. Mas, inclusive, se o trabalhador hoje ele está contribuindo com 11%, se enquadrando como um trabalhador que quer contribuir em cima de um salário mínimo, e lá no futuro ele quiser ter direito, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, Marcelo, eu já tenho 35 anos, um homem, eu já tenho 35 anos, e os últimos 5 anos eu paguei 11% do salário mínimo. Eu disse aqui no começo que essa contribuição de 11% não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Esses 11% só dariam direito ao senhor na aposentadoria por idade. Mas eu posso fazer algo. A gente pode pegar esses 11% que o senhor pagou, criar GPS da diferença. Retroativa? Retroativa da diferença e pagar os 9% que faltavam. E aí essa pessoa vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então dá para reverter. Se ele optou por pagar 11% ou se pagar o MEI, se a gente conseguir, no caso do MEI, descartar ou no caso do 11% completar, a gente antecipa a aposentadoria dessa pessoa antes de 65 anos se homem, 60, 61, 62 se mulher, porque a gente está nessa regra de transição para as mulheres. É isso. Marcele, fora o seu tio, mãe, todo mundo falando que você sobrinha, você é uma benção, que live maravilhosa, a Anne está dizendo... Alves e Yasmin, que legal, sejam bem-vindos, gente, muito obrigado pela sua presença. Quando você falou sobre planejamento beneficiário, o que vem a ser esse previdenciário? O que vem a ser isso? O planejamento previdenciário é um produto que eu vendo. Que produto é esse? Eu pego as contribuições que a pessoa fez, estão vertidas e cadastradas lá no CNIS dela. E a gente vai fazer uma análise do CNIS para verificar aquilo que ela pode completar, aquilo que ela pode pagar, aquilo que ainda falta, o valor aproximado do benefício que ela deseja receber para criar uma estratégia até o dia da aposentadoria dela. Então, eu não preciso ficar em casa com os meus documentos, não sabendo o que eu vou fazer. Vou esperar fazer aniversário para dar entrada na minha aposentadoria. Não, senhor. A gente pode cuidar disso muito antes, porque pode ser que alguns eventos ao longo da sua vida aconteçam que você antecipe a sua aposentadoria. Ou seja, você pode, por um acidente, ter uma aposentadoria por invalidez. Você pode morrer e ter que gerar uma pensão por morte a partir daquele benefício que você deixou. Você pode ficar doente e necessitar de um benefício por incapacidade. Então, se a gente consegue ajustar as contribuições para melhorar a vida do trabalhador, a gente consegue trazer um benefício maior para o trabalhador. Então, é disso que nós tratamos quando fazemos um planejamento previdenciário. E com que idade você acha ideal eu começar a procurar uma Marcele da vida
para iniciar esse planejamento? Porque é algo que não se fala, a gente não, né, nunca ouvi falar em... Nós, brasileiros, a gente acha que a gente não vai ficar velho, né? Então a gente vive a não é o meu caso, porque eu trabalho com idosos. Então, assim, eu sei que vai ficar. Então, mas normalmente, quando você tem 25 anos de idade, você não pensa na sua aposentadoria. E aí, eu tenho vários exemplos na minha família. De empreendedores. Por exemplo, eu tenho um primo que ele tem uma loja de celulares e ele conserta maravilhosamente bem, ele faz tudo ótimo. Mas a força de trabalho dele, o dinheiro dele é enquanto ele está ali. Só que um dia a gente vai ficar velho. E nesse dia que a gente vai ficar velho, se a gente não tiver um investimento em imóveis, uma carteira de investimento que não é o nosso perfil, né? A gente que é da classe mais baixa, a gente não tem uma carteira de investimentos em ações para poder ter um retorno financeiro. Isso também é mito, né? Que isso aí tudo é mito, porque a gente acha que tem que ter muito dinheiro para começar a investir em algo. Isso também é mito, né? Você pode começar com pouco. Isso, eu tô dizendo que tem gente que não acredita na Previdência porque tem outras fontes de fazer geração de renda. Então, eu digo assim, o cara aplica na bolsa, são exemplos, né? O cara tem imóveis, o cara aplica na bolsa, ele vai falar, nunca vou precisar do INSS, então não vou pagar. Ou então, minha vida tá muito bem agora, eu tô aqui, ó, eu tô ganhando aqui 7 mil, 10 mil reais trabalhando por minha conta. Eu conversei com uma cuidadora que em dezembro ela fez tantos plantões que ela tirou 7 mil reais. Então a gente tá falando aqui do teu público também. 7 mil reais. Aí ela pensa, caramba, eu vou ficar trabalhando assim, só que a gente não consegue ao longo da nossa vida ir nesse ritmo. Uma hora a gente cansa. E quando a gente cansar, a gente precisa de uma proteção. E da onde vai vir essa proteção se eu não sou herdeira, se eu não ganhei na Mega Sena, se eu não apliquei na bolsa e se eu não tenho muitos imóveis? A minha proteção vai vir da Previdência Social. Então eu preciso começar a contribuir para a Previdência Social para implementar as condições para que no dia que eu necessite da minha aposentadoria, eu já ter cumprido aquele tempo. Porque é assim, vou fazer 60 anos amanhã. Posso pagar tudo de uma vez só? Não. A carência, para você ter direito a um benefício previdenciário, ela exige o tempo. Então, você precisa, rotineiramente, vir mensalmente contribuindo para a Previdência Social para cumprir o tempo de carência para gerar um benefício. E hoje, a carência para gerar aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, ela é de 15 anos. Então, você precisa, por 180 meses da sua vida, pagar mês a mês a sua contribuição para que no futuro gere um benefício. Ah, mas meu vizinho nunca pagou e está recebendo um salário mínimo. Pois é, seu vizinho não tem direito a 13º. Seu vizinho, se ele morrer, ele não deixa a pensão por morte. Seu vizinho, se por algum motivo voltar a trabalhar, não vai ter direito a esse benefício que ele estava recebendo. Então a vida dele está empadada a receber aquele salário mínimo e ficar preso aquilo ali para o resto da vida. É injusto? Eu acho. O Brasil, as nossas leis parece que privilegiam. As nossas leis parece que privilegiam quem não paga. Porque é injusto um trabalhador que pagou por 15 anos, quando ele fez 60 ou 65 anos de idade, ele entrou com a aposentadoria por idade e vai receber um salário mínimo. E quem nunca trabalhou, nunca contribuiu, se enquadrou no cadastro de baixa renda, também vai receber um salário mínimo. Parece que a nossa lei, ela privilegia quem não paga. Mas você tem essas pequenas desvantagens da falta do 13º, da impossibilidade de gerar pensão por morte, da diferença entre a pessoa que recebe o LOAS e da pessoa que recebe a aposentadoria no valor de um salário mínimo. E outra coisa... mas se eu pensar que eu sou MEI mesmo, eu já não tenho esses direitos, entendeu? Se eu sou prestadora de serviço, eu também já não tenho esses direitos, 13º e tal. Eu já não tenho essas contribuições. Então aí que eu vou achar mais injusto. Mas a Previdência, mas se você é MEI, obrigatoriamente você já está pagando. E você Não, eu tô dizendo assim,
Eu entendo, falo assim, o que eu estou falando é da comparação daquelas pessoas que nunca pagaram nada e que vão receber um salário mínimo. Eu que paguei 15 anos tenho direito a um salário mínimo também. E aí você falou assim, mas aquela pessoa não tem 13º, não tem isso e aquilo. Mas de certa forma eu já não tenho isso por ser MEI ou Sim. contribuinte individual, entendeu? Mas sendo MEI, é contribuinte obrigatório. Está pagando a Sim. Previdência. E vai usufruir dos benefícios, mesmo que não seja na aposentadoria, você já começa a usufruir dos outros benefícios. Sim, Se ficar sim. gestante, tem direito à licença maternidade. Se ficar doente, pelo tempo que durar a sua doença, você tem direito a um auxílio incapacidade. E se antes do tempo aconteceu um acidente, um imprevisto com você, você tem direito à aposentadoria por invalidez. Então, a partir de 1 ano, 12 meses de contribuição do MEI, você já está protegido com todas essas seguranças que a Previdência lhe oferece. Porém, deixou de pagar, é igual o seguro de carro. Eu tenho o seguro do meu carro. Eu tenho o seguro do carro, mais ou menos, do meu carro, há 10 anos. Há 10 anos eu pago seguro. Mas minha vida ficou apertada. 2021, ano de pandemia, eu resolvi aqui falar aqui em casa, ó, não vai fazer parte do nosso orçamento o pagamento da boleta do seguro. E aí, fatidicamente, no mês que a gente decidiu parar de pagar, o carro foi roubado. E aí, Marcele, você paga seguro há 10 anos e você não vai ter direito ao receber o seguro do seu carro? Não. Mas no caso do MEI, você tem uma carência de 12 meses a partir do 13º mês que você você perde tudo isso, né? Bingo, é isso que eu ia falar. O seguro do meu carro só não me permite nenhum mês ficar sem pagar. Mas o benefício da Previdência Social lhe dá um período que a gente chama de período de graça. Então, esse período de graça é um período de 12 meses após a sua última contribuição que você pode ainda ficar sem pagar. Eu tive uma colega que o marido dela trabalhava no hospital com as... Eu esqueci o nome das empresas, né, que prestavam serviço para o estado e para o município. Bom, não tá vindo na mas é uma cabeça. empresa terceirizada, né? Isso, as empresas que forneciam mão de obra para os hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro. E ele foi mandado embora o ano passado. Se ela estiver aí, tô dando um alô para ela. E ele foi mandado embora. Só que aconteceu uma tragédia com eles e ele teve um acidente muito grave. Muito grave. E ele ficou incapacitado. Só que ele estava desempregado já há 7 meses. E aí ele nos procurou e falou, e aí? O que vai acontecer comigo? Eu falei, você tem direito a receber um auxílio incapacidade E abas. Iabas. A empresa é Iabas, é. Aqui do Rio é Iabas. Botaram aqui Iabas. Foi a minha amiguinha Bianca, que eu amo, Bianca, lá de São Paulo, pastora maravilhosa, e ela faz planejamento financeiro, ela é coach financeiro, ela organiza a nossa vida. Então, quem quiser falar com a Bianca, delícia. Bianca faz planejamento financeiro. Então, ele sofreu esse acidente 7 meses depois de ter perdido o vínculo empregatício. E quando ele procurou a nossa ajuda, eu falei, fica tranquilo. Num primeiro momento, provavelmente o INSS vai lhe conceder um benefício por incapacidade. Mas se for gravíssimo, ou mesmo se você obtiver uma alta do INSS, a gente vai propor uma ação na Justiça Federal e com certeza a gente vai conseguir a sua aposentadoria por invalidez, porque o estado dele é muito grave e a situação dele meio que impossibilita ele de retornar ao trabalho, então ele vai conseguir sua aposentadoria por invalidez. E é com isso que eu acredito na Previdência. Eu acho que todas as pessoas que trabalham, sejam elas autônomas, sejam elas na categoria contribuinte individual, MEI, o trabalhador de baixa renda, até a dona de casa, o estudante, é um seguro, gente. É importante a gente ter, a gente não sabe quando a gente vai precisar. Porque eu sou uma pessoa que eu confio extremamente, eu acho que a minha confiança total está em Deus. Mas aqui na vida que nós estamos aqui nessa terra, do jeito que está acontecendo, é pandemia, é doença, é acidente, é assalto, você precisa ter um seguro. E o seguro da Previdência, ele é um seguro bem largo, porque ele protege não só você, como a sua família. Então, vale a pena ser contribuinte. E se eu morrer, se a morte for por Covid, tem alguma alteração no seguro beneficiário? Não, previdenciário não, né?
Não, É previdenciário porque não, mas seguro de seguro de vida vida sim. tem, Tem seguro de vida cláusula de tem. exclusão. Agora que eles estão estudando tanto os planos de saúde quanto o seguro de vida, né? Porque assim, não dá, né? Não, não dá. Imagina, né? Eu tive caso na família. Eu nem sei o resultado, né? Porque eu não tive contato com eles, mas houve esse caso, né, de exclusão de recebimento de seguro de vida por questões de pandemia. Eu não sei que resultado teve, eu não sei se eles ajuizaram a ação. Se eu fosse a pessoa que fosse a credora desse seguro, com certeza eu ajuizaria a ação dizendo que é uma cláusula leonina, né? Porque Ah, você paga um seguro, aí a gente teria que aplicar a mesmo vida inteira. a proporcionalidade do tempo que você contribuiu. Se você só começou a pagar esse ano e morreu esse ano, tudo bem, a cláusula está valendo. Mas se você vem pagando um seguro há 30 anos, você já Sim, custeou o teu seguro, né? E aí exatamente. cabe discussão, mas não é cláusula de exclusão. Se ao primeiro é igual um filme, né? Eu gosto muito desse filme, é O Homem que Fazia Chover. Ele é sobre Uhum. uma empresa de seguros. A empresa de seguros ela é treinada para dizer não. Então, assim, Aham. toda vez que você for procurá-los, eles vão procurar o pingo no i, o tio, para te dizer, não, você não tem direito. A Minha partir mãe passou por isso. da discussão que você estabelece com eles, é que eles falam, Vou até então entrar em contato com você para ver esse negócio da minha mãe, hein? Minha mãe pagou a vida inteira, tá com 2 próteses na perna e ela não teve direito ao seguro. Então, a gente pode estudar esse caso sim, né? Não é uma causa previdenciária, é uma causa cível, mas que a gente também tem atuação nessa área e a gente consegue ajudar. Se não conseguir ajudar, pelo menos para ajuizar, para orientar, a gente consegue. O teu atendimento é só aqui no Rio ou você atende em outras? Porque hoje em dia você pode fazer um processo online, né? Então, eu não sei se isso. Eu atendo, assim, já atendi em outros municípios aqui no Rio, Volta Redonda, Guapimirim, Angra dos Reis, Mangaratiba, tem muitos lugares que eu já fiz atendimento, mas normalmente eu não saio do estado, talvez por falta de divulgação, né? Eu acabo ficando com o meu nicho de atendimento aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mas, ó, pessoal, se alguém souber de alguém precisando de uma causa, uma ajuda previdenciária em qualquer outro estado, estamos aí, ó. Tá, Vou não mostrar sei meu se a gente cartão aqui. consegue falar, mas depois você deixa seu contato aí direitinho. Apesar da sua rede social ser bloqueada, né? Mas Ai, meu Deus. faz o Vou profissional, pelo fazer, amor de Deus. Toma vou vergonha, né, fazer, vou doutora? fazer, vou Deixa eu fazer. te. Ó, aprendi com a Érica. A Érica já começou assim, ó, vou te convidar, mas você tem que fazer um Instagram profissional. Eu falei, meu Deus, eu não tenho um Instagram profissional. Não é só você não, minha filha. Quase o mundo inteiro. Então tá bom. Fica tranquila. Uma coisa que eu queria, assim, fugindo um pouquinho do assunto, mas que foi uma fala sua bem interessante, eu nem sei se a gente vai ter tempo, mas é bem rapidinho. Aham. Ó, a Anne aqui tá falando, eu faço pra você. Minha Anne, ó. sobrinha, psicóloga Anne, pelo maravilhosa. amor de Deus, Anne, faz Tô logo pra anotando. ela, gente. Me Anota aí, ó. ajuda. Me ajuda. Anne, eu vou te cobrar, hein, se você não fizer, hein. Me ajuda. É, você teve uma fala bem interessante que foi em relação a que você faz um atendimento também para pessoas que têm filhos especiais, para que eles adquiram o direito para utilizar os serviços de manutenção, não sei nem se seria esse nome, mas de apoio para o desenvolvimento dessas crianças. Eu achei essa fala muito legal, porque antes você já tinha esse ímpeto de fazer, e aí surgiu a sua filha e que você entendeu que isso era uma missão de vida, né? Porque é muito legal isso, no sentido que, caramba, eu já fazia antes, vai ficar salva essa live, amor. Você já fazia antes, e aí isso contribuiu para que você entendesse o outro lado desse trabalho. Acho que você começou. Acho que a gente fala muito de empatia, mas só quando a gente vive realmente que a gente sabe o que é empatia também, né? É E aí eu queria que verdade. você falasse assim, rapidinho sobre esse assunto, porque eu não sei, não sei que horas tem, que eu tô sem relógio aqui. Sabe que horas? Já são que horas? Tá com Ok. relógio? Aqui, 8:01, 8:01. Já tá acabando, né? Então, Ai, tanta coisa pra Então falar. vamos fazer o seguinte, olha só. Vai acabar e eu quero que você fale sobre você. Então, vamos marcar um outro momento para falar sobre esse assunto, porque eu acho muito importante. Eu conheço mães com filhos autistas, autista com síndrome de Down,
mãe solteira, pais solteiros. Então, assim, são pessoas que precisam dessas orientações, desse apoio, porque o fato é que é custoso dar todo o atendimento que essas crianças precisam e é de direito, né? Ela já ganhou 3 causas para mim. Ai, que linda! A Sheila, é Sheila, Costa Sheila. Sheila Costa. Amiga. Os clientes são assim, né? Os clientes... Não, ela era minha amiga, virou minha cliente, mas normalmente eles são clientes e viram amigos. Ah, muito legal. Então a gente tem que... eu acho interessante falar sobre esse assunto. Se você me permitir, eu gostaria de marcar um outro momento para você, com você, porque eu acho que a gente vai contribuir muito para ajudar essas pessoas que nem todo mundo tem condições de pagar uma fono, uma físio, uma terapeuta ocupacional, enfim. Eu sei, eu já convivi com pessoas, né, que tem essa necessidade de toda essa assistência. Às vezes o plano de saúde nega e o governo nega, ou seja, você paga a vida inteira, tem um filho com síndrome de Down, e aí ou autismo, ou qualquer outra patologia, né? Não sei se é assim que se fala, me perdoe se eu estiver falando errado. A gente chama de diagnóstico. Diagnóstico, e aí você não tem um apoio quando você precisa, entendeu? Então, se você me permitir, eu gostaria de a gente marcar um outro momento para falar sobre isso, que eu acho super importante. Mas eu quero que agora você fale onde te encontrar, seu telefone, seu contato. Se alguém quiser fazer um planejamento, com quem fala, como que funciona, onde você está localizada. Tudo bem, então vamos lá. Bom, eu me apresentei aqui, eu sou uma advogada previdenciarista. Eu vou procurar a Thay aí para poder me ajudar a melhorar essa minha rede social. Mas aqui no Instagram, eu vou abrir a minha rede social para vocês falarem comigo. O meu telefone de contato, eu vou passar o meu telefone, porque eu também trabalho com imobiliária, então todo mundo tem o meu telefone. O meu telefone de contato é 9641-33970. O meu escritório fica em Padre Miguel. Peraí, repete de novo o seu telefone. 96421. Isso. Tem alguém de fora do Rio. 9641. 33970. 33970. Doutora Marcele. WhatsApp, esse aí é o meu WhatsApp, vai falar diretamente comigo. E é um prazer, assim, eu faço o que eu gosto, eu faço porque gosto, e cada vitória que Deus me permite na minha vida com os meus clientes é uma realização. Eu me sinto realizada. Todas as vezes. Eu tenho, aqui a Vanessa não está presente, mas eu tenho minha cliente que tem nanismo, eu tenho cliente autista. Todas as vezes que eu entendo que eu consigo, né, através da capacidade que Deus me deu, melhorar a vida de alguém, eu me sinto uma pessoa realizada. Então, eu recebi de Deus um presente, que foi a minha Maria. A minha Maria tem síndrome de Down. A gente está próximo à data de comemoração da síndrome de Down, que é o dia 21 de março. Sim. E tudo, né, todo o eixo da minha vida mudou quando eu entendi que a gente não precisa mudar ninguém. Na verdade, é a gente que se adapta para fazer a vida das pessoas melhores. Quando a gente entende que a gente pode melhorar a vida de qualquer pessoa, a gente é mais feliz, né? Então, é isso. O meu recado é esse. Precisando de uma advogada... localizada onde? Localizada em Padre Miguel. O meu escritório é em Padre Miguel. Qual é o nome do escritório? É Marcele Camarão Advogados. Fica ali na Figueiredo Camargo, número 10. Bem pertinho da Rua Porto das Pedras. Quem quiser nos fazer uma visita, quem quiser conversar conosco... Quem quiser tomar um café, vai lá e te assistir na live. Quero saber mais um pouco sobre essa história de previdência social. É isso. Muito legal, muito legal. Muito obrigada, Marcele, pela tua presença, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Adorei o papo. Eu acho que merece, tenho certeza que merece uma outra conversa relacionada mais a essa assistência para crianças especiais, que são extremamente especiais, porque elas têm uma entrega maravilhosa de carinho, de amor, de respeito. A gente tem que aprender muito com essas crianças e trazer condições para elas, né? Porque eu vejo às vezes que precisa de todo um desenvolvimento e é custoso, muito custoso isso.
Então, quero agradecer imensamente. Eu vou salvar essa live, vou botar também na página da Dila Oliveira, curso de cuidador Dila Oliveira. Vou colocar também lá na página do Facebook do Dila Oliveira, porque eu acredito muito que essas informações precisam. Eu vou botar até lá no YouTube nosso, enfim, vai ficar em vários lugares, porque eu acho que precisa muito a gente estar disponibilizando o conhecimento. Quando a gente tem a missão de ajudar, a nossa voz tem que ecoar nos quatro cantos da terra, sabe? A gente tem que entender que tudo que é nos dado é para... Se a gente entende que tudo isso é um dom, a gente tem que realmente abrir a boca e falar, porque pessoas precisam desse conhecimento para ter uma vida muito melhor, porque sem conhecimento a vida fica muito turva, fica muito pesada também. Eu quero agradecer também o Aquino, valeu também, Aquino. Ele tá falando valeu, Érica. Aquino é quem? Seu pai? É Zuleide, é minha tia Zuleide. Pessoa também Zuleide. Maravilhosa, pensa no próximo, tá sempre ajudando todo mundo. Então, só corrente do bem aqui. Gente, muito obrigada pela participação. Meu amor, muito obrigada. E vamos agendar uma outra live para falar desse assunto que eu acho super, hiper especial. Só você me falar qual é o momento da sua agenda que a gente faz tudo direitinho, tá bom? Eu vivo correndo. Eu sou uma espoletinha, mas a gente sempre encontra um minutinho para poder melhorar a vida de alguém, se Deus quiser. Eu estou ligada a 240, porque assim, eu estou fazendo terapia para poder passar pelo menos para 220, entendeu? Estou tentando. Tá Mas certo. muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada, irmã do Ninos. Muito obrigada. Fiquem com Deus, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, amor.